Olá pessoal, eu sou a professora Larissa e hoje a gente vai ter mais uma aula de Química Orgânica. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a nomenclatura dos compostos, tá? De hidrocarbonetos. Em primeiro lugar, para a gente poder dar nome para os compostos orgânicos, a gente segue uma tabela de nomenclatura, que é padrão, tá? Definida pela IUPAC, tá bom? Essa tabelinha é aquela que a gente conta a quantidade de carbonos que a gente tem. Tá? Então, se eu tenho um carbono, eu vou começar a dar nome para ele com uma sílaba qualquer, que é pré-definida, tá bom? Então, olha só, para a gente poder dar nome para os compostos orgânicos, a gente primeiro precisa classificar essa cadeia carbônica, observar o tipo de ligação que ela tem, a quantidade de carbonos e que composto é esse. Se eu tenho um composto formado apenas por carbono e hidrogênio, nós estamos falando dos hidrocarbonetos. Agora, se eu tenho um composto formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente já tem compostos oxigenados, que vão ter outras nomenclaturas, tá bom? Os primeiros exemplos que nós vamos usar, olha só. Aqui nesse primeiro caso, eu tenho aqui um composto orgânico formado por 2 carbonos. Aqui eu tenho 2 carbonos ligados por uma ligação simples, 2 carbonos ligados por uma ligação dupla e 2 carbonos ligados por uma ligação tripla, certo? No primeiro composto, para a gente dar nome, tanto para o primeiro quanto para o segundo, quanto para o terceiro, o que a gente vai fazer? Nós vamos contar quantos carbonos nós temos, porque a primeira parte do meu nome, que a gente chama de prefixo, vai ser determinado pela quantidade de carbonos que eu tenho. Quando eu tenho 2 carbonos, o prefixo vai ser et. Essa aqui é a minha tabela de nomenclatura, tá bom? Então aqui eu tenho um carboninho, o prefixo do nome começa com et. 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos hex, com ou sem H. Então olha só, nesses primeiros compostos eu tenho 2 carbonos. Então, o prefixo do nome vai ser et. Esse infixo an vai ser determinado por essa ligação aqui, ó. Sempre que for uma ligação simples, ele vai ser um alcano. Lembra da aula passada que eu expliquei alcano, alceno, alcino? Então, nos alcanos, o infixo vai ser an. Por quê? Ligação simples entre os carbonos, lembrando sempre que para determinar um nome, para classificar a cadeia carbônica, eu vou observar o tipo de ligação realizada apenas entre os carbonos, tá? Então, entre esse e esse carbono, eu tenho só uma ligação simples, portanto, et de quantidade de carbonos, que é 2, an do tipo de ligação realizada entre os carbonos, que é simples. E o O é porque nesse composto nós temos só um hidrocarboneto, que é o quê? Um composto formado apenas por carbono e hidrogênio. Então termina em O, porque é hidrocarboneto. Aqui a gente só muda o infixo, tá? Que é o meio do nome, por causa do tipo de ligação. Aqui já não é mais um alcano, é um alceno, porque ele tem dupla ligação e é insaturado, então é teno. O mesmo acontece com tripla ligação. Eu tenho aqui uma tripla ligação, então eu altero o infixo apenas. Alterei o tipo de ligação, eu vou mudar só o infixo do nome. Então, an para a simples ligação dos alcanos, en para a dupla ligação dos alcenos, in para a tripla ligação dos alcinos. Aqui embaixo já complica um pouco, olha só. Eu tenho aqui um composto formado por 5 carbonos, certo? Esses carbonos eu tenho aqui ligações alternadas entre simples e dupla, simples e dupla. Aqui eu tenho simples e tripla, simples e tripla. Como que eu vou dar nome para esse composto? Bom, conta a quantidade de carbonos, eu tenho 5, né? Aí eu vou olhar lá na tabela, 5 carbonos, pent. Então, o nome pent. Como que eu vou dar o infixo do nome? Olha só. Eu considero as ligações, lembra? O infixo é de acordo com o tipo de ligação. Então, eu tenho ligação dupla. Mas aqui, eu não tenho só uma ligação dupla, eu tenho 2 duplas ligações. Então, quando eu tenho 2 duplas ligações, eu vou indicar as posições onde estão as minhas duplas ligações, tá?
A indicação pode ser no meio do nome ou antes de colocar a nomenclatura. Eu vou colocar antes aqui, por exemplo. Eu tenho dupla ligação entre o carbono 2 e 3 e entre o carbono 4 e 5. Então, no carbono 2, eu vou colocar aqui na frente. E 4, vai ser 2 e 4. Para indicar onde estão a posição das minhas duplas ligações, tá? 2 e 4, pente de eno. Vai ser a posição onde estão as duplas ligações. Eu tenho aqui no carbono 2 e no carbono 4. 2 e 4. Pente o quê? Dieno. O di é a dúvida de muitos alunos meus, porque esse di, ele indica quantidade. Olha aqui. Ele indica quantidade, certo? Então, eu tenho duas duplas ligações. Por isso, di-en. O en, eu já expliquei para vocês aqui, é o indicativo de dupla ligação. Eu tenho duplas, mas agora eu tenho duas duplas ligações. Quando eu tenho duas duplas ligações, assim como as ramificações duas iguais, eu coloco di. A sílaba di é a quantidade 2. Se fosse 3, seria tri, tá bom? Então, dieno, porque é hidrocarboneto. E o hex aqui, olha só. Aqui do lado eu tenho um outro composto. Eu já coloquei hex aqui porque eu contei a quantidade de carbonos e vi que tem 6. Prefixo para 6 carbonos, hex, tá? Então, 6 carbonos. Aqui eu tenho duas duplas. Em que carbono? No carbono 2 e de novo no carbono 4. Então, eu indico a posição. Eu escrevo 2,4, tá? E vou continuar classificando o nome aqui. Agora eu já mudei, não vai ser eno. Vai ser o quê? Ino. Aí eu tenho também a mesma coisa que no outro composto. Eu tenho duas triplas ligações. Lembra que o in é de tripla? E aqui duas. Quando é duas, o que eu coloco? Eu coloco a sílaba de o quê? De in. Que vai terminar com o, porque é um hidrocarboneto. Então, vai ficar assim, tá? 2 e 4 a posição da dupla, X, quantidade de carbonos, di, quantidade de ligações que estão sendo repetidas. E que tipo de ligação? In, de tripla. Termina em O, porque só tem carbono e hidrogênio. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver os conteúdos, respondem as atividades aí. E qualquer dúvida, escreva aí nos comentários ou me manda uma mensagem pelas redes sociais, tá bom? Beijo, tchau!